ser uma força do bem ou ser uma outra força. Bem, vou dizer algumas forças para vocês que existem. Primeiro, existe uma força cósmica titânica. Uma força cósmica titânica é o universo Titã. Depois pode existir titãs que pode ser uma força como uma coisa que ainda pode existir, uma coisa judaica atrasada, que não fale uma coisa que é, ou filmes que mostram demônios muito altos, pode ser que esse demônio tenha um teor, ser um tipo de titã cronos, ou de ser tipos de titãs anteriormente, esse titã de fogo. Mas nesse contexto, essa força em Asgard, ou um reino do céu, pode existir um anjo, pode se elevar, se meditar. Nisso, tem uma força divina, divindade. E a força divina, divindade, é uma força fria, é uma divindade fria que só acredita nos seus adoradores, nos seus servos, na sua humanidade, que os adore, que seja seus seguidores. Então, de maneira fria, de maneira dura, diz realmente que é somente pela humanidade que os segue. Existe outra força, além de todas essas forças. Existe uma força do bem. Uma força do bem não aceita uma divindade, não aceita um titã, não aceita uma força cósmica titânica. Uma força do bem pode ser um tipo de querubim inanimado, que astros e estrelas de forma inanimada, é que é como se fosse um desenho animado, é como se fosse uma pedra, mas tem um problema. Ser desse modo equivale a uma região do espírito. Isso realmente ainda pensar que tem uma espada e que é um sol, ainda pensar que é um astro, como um cavalo, e sonhar que é isso. Mas essa força mente também pode fazer assim, agredir, mostrando realmente que pensa que existe, mas é inanimado. Nisso é uma força do bem, pode ser um querubim elefante isso. Nisso é uma força do bem. E essa força do bem pode ter demarcações. Quando vencer, quando conquistar suas coisas, quando fazer o seu lado vencer. Aí quem tem um tom de divindade, um Deus, como Ares, Zeus, também nos traz essa força do bem, dizendo assim: se o seu servo orar, se o seu servo o seguir, ele com uma coisa mediúnica, uma coisa de bênção, uma coisa mediúnica, faz um cerco para algum quesito, algum modo, essa força bem não tocar, e num outro modo, num outro momento, se a parte dessa divindade, desse Deus. E a força titânica, ou outra força, pensa realmente que essa força do bem está errada, mas tenta dizer realmente que governa, dizendo suas leis. Essa é a minha palavra para vocês.